A pressa em mostrar frutos sem cultivar uma raiz profunda pode te levar a uma colheita superficial. Olá, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Se você está chegando aqui agora, aproveita para se inscrever e também ativar o sininho de notificação. Também já deixa o seu like para poder ajudar esse vídeo a chegar em outras pessoas. Hoje existe uma pressão gigantesca de estar sempre visível, de mostrar constantemente os frutos do nosso trabalho. As redes sociais, de certa forma, fomentam isso cada vez mais. E isso pode nos levar a negligenciar ou até mesmo esquecer que o poder mesmo reside na intimidade com Deus. Com isso, poucos são os que querem ou desejam crescer no secreto. Como que eu vou querer crescer em algo que ninguém vai ver? De um lado, os que estão sendo vistos e exaltados pelo mundo. De outro lado, os que buscam o secreto e que são verdadeiramente encontrados pelo Senhor. A palavra de Deus vai dizer lá em Mateus 6, quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Quando a gente olha uma árvore frondosa, bonita, com seus frutos, né? A gente imagina que tenha tido um processo ali de crescimento daquela árvore. São poucas as vezes que a gente para de fato para pensar como que estão fincadas as suas raízes. E é exatamente assim que Deus trabalha. Antes dessa árvore aparecer visivelmente para nós, ela precisou aprofundar suas raízes, criar raízes naquele solo ali onde ela foi plantada. E é exatamente assim que Deus trabalha. Esse lugar é um lugar propício para Deus forjar e moldar o nosso caráter. Lá em 2020, quando eu voltei para os caminhos do Senhor, eu senti muito forte um desejo no meu coração de me afastar das redes sociais como um todo, né? E eu era bem ativa. Eu trabalhava em muitos empregos, mas também trabalhava já com a internet. Eu estava com um perfil, na verdade eu tinha 2 perfis, né? O meu perfil principal e que eu utilizava como influenciadora, e eu também tinha um outro perfil de humor, que é uma das minhas características. Mas era uma coisa que eu gostava muito, né? Porém, naquele momento, eu senti essa necessidade, eu creio que tenha sido o Espírito Santo, né, trabalhando já no meu coração. E um pouco tempo depois, um ano e pouquinho depois, eu tentei voltar já para a internet, porém agora focada em trabalhar com o marketing digital, que era uma coisa que eu já estudava desde então para poder aplicar no meu perfil pessoal. Só que ali também o Senhor já me deu uma, como diriam uns paulistas, né, me deu uma brecada. O Senhor falou assim, não é o tempo ainda. E por muito tempo eu questionei isso ao Senhor, né? Falei, Senhor, mas quando que vai ser esse tempo? Até porque o Senhor já tinha me dado uma palavra sobre o meu campo missionário, né? Uma parte do meu campo missionário, e que seria isso aqui. Então eu permaneci ali no secreto com o Senhor, e eu digo para vocês que foi a melhor escolha, porque talvez as pessoas possam olhar aqui, isso já faz 5 anos, nossa, mas você está aparecendo aqui agora na internet, você está começando a gravar vídeo, começando a se expor, começando a se deixar mais vulnerável, de certa forma. Só que eu sei o que eu já vivi no secreto com o Senhor. Eu sei como estão as minhas raízes no Senhor. E ter essa consciência de como estão as minhas raízes no Senhor me dá até uma certeza maior do que eu estou fazendo aqui. Me traz uma clareza de qual é o meu chamado. Então, assim, não estou aqui colocando minha cara na internet de qualquer maneira. Eu poderia fazer isso se eu quisesse. Eu tive a oportunidade de fazer isso, né? Se eu fosse agir por vontade própria, se eu fosse agir com livre-arbítrio. As pessoas tendem a falar muito sobre a questão do livre-arbítrio, né? Eu falo que eu aceitei Jesus, eu não tenho mais livre-arbítrio. Quem governa a minha vida é Cristo, então ele precisa ter as rédeas. Então, a partir do momento que ele fala, até aqui você vai, eu vou até onde ele estabelecer. Ou seja, eu precisei passar por esse momento de secreto, eu precisei passar por esse momento para poder criar raízes no Senhor. Muitas coisas das quais eu vivi em Deus, eu sei que em algum momento eu vou trazer, né, compartilhar com vocês, ou aqui, ou em outro local, mas eu sei que vai abençoar, que vai gerar frutos, porque o Evangelho ele não é sobre mim, ele não é sobre você, mas ele passa, né? Ele avança através de mim, através de você. Nós precisamos estar com as nossas raízes bem fundas, bem assim fincadas no Senhor, porque se eu não tiver raiz, como que esse Evangelho vai chegar a outras pessoas? Será que vai chegar o Evangelho genuíno do Senhor? Ou será que vai chegar um evangelho superficial? Porque a minha raiz é superficial. Há várias passagens que trazem o relato de vários homens e mulheres do Senhor que foram forjados no secreto. Davi foi forjado enquanto pastoreava as ovelhas de seu pai. José foi formado no cárcere. E nós também somos chamados a ser forjados no silêncio da presença de Deus. No nosso quarto, no nosso íntimo. Não tem como eu transbordar algo que eu não vivo. Foi nesse secreto com o Senhor que Deus tratou meu coração,
Deus curou muitas feridas minhas que eu tinha na minha alma, feridas essas que foram consequências de escolhas erradas que eu fiz na minha vida, coisas que me aconteceram, mas que eu não tive controle, que eu não tive nada a ver com a situação, mas que acontecem, fatos que acontecem na nossa vida, né? E todas essas feridas, elas ficam gravadas na nossa alma, e o Senhor me curou de muitas dessas feridas. Seria basicamente o processo que a palavra de Deus chama de santificação da alma. Quanto mais a minha alma é limpa, quanto mais a minha alma é esvaziada dessas feridas, dessas coisas negativas, né, que foram só se enchendo e enchendo e enchendo ao longo da minha vida, mais a verdade de Cristo vai entrando no meu coração, ou seja, mais limpa eu vou ficando. Então eu creio que esse é o processo real de santificação. E é nesse lugar também que o Senhor ajusta a nossa visão, que o Senhor alinha o nosso coração ao dele, que o Senhor alinha o nosso pensamento ao dele. É nesse lugar que o Senhor faz com que a gente reconheça somente a voz dele, para que a gente não possa dar ouvidos ao mundo externo, aos problemas, às outras pessoas. Teve um momento da minha vida em que eu orei sem saber até, né? Tinha consciência, mas eu não tinha real consciência do que eu estava orando. Eu falei, Senhor, tira os meus pés do chão, tira o temor que eu tenho dos homens. E isso era uma coisa que eu tinha, só que eu não sabia o nível de profundidade disso dentro do meu coração. E só foi quando eu orei e o Senhor me trouxe isso à tona, né? O Senhor foi como se fosse um espelho na minha frente. Eu vi que eu temia muito mais aos homens do que a Deus. E isso precisou ser tratado em mim. Hoje, se o Senhor me der uma palavra, se o Senhor me der um direcionamento, eu não vou me importar com o que os outros vão dizer. Eu não vou me importar com o que as pessoas vão pensar de mim. Eu tenho a plena certeza, a plena confiança de que a mensagem que eu carrego ou de tudo aquilo que eu estou vivendo está em Deus, está vindo de Deus e é de Deus. Então eu não preciso me preocupar com o que as outras pessoas irão dizer. E crescer no secreto é justamente isso. É a gente aprender a confiar somente no Senhor. A gente depender somente do Senhor. Crescer no secreto é aprender a descansar na presença do Senhor. É ser fiel no oculto, sabendo que quando chegar a hora certa, o Senhor nos levantará diante das nações. Paulo cita isso em 1 Coríntios 4:5. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Ou seja, no tempo certo, o Senhor vai manifestar aquilo que está oculto no nosso coração. E não existe um coração completamente transformado sem antes passar pelo secreto. Nunca deixe o secreto de lado, porque é lá que a verdadeira transformação acontece. E é lá também que as suas raízes são construídas. E no tempo de Deus, seus frutos brotarão sem demora. Até o próximo vídeo.